volta com o Falando Sério de hoje, entrevistando a sindicalista, educadora Cícera Batista, continuando o nosso raciocínio anterior, do primeiro bloco. Cícera, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a mulher, a trajetória da mulher antes e depois da modernidade. Fabiana, não conseguimos ainda separar os pontos, a história, a construção da história da mulher nas esferas, que seja na vida pública ou na vida privada, sem memorizarmos uma questão de lutas. Sempre a mulher lutou pelo reconhecimento, pela visibilidade, e o que nos deixa ainda assim mais à vontade para falar desses questionamentos hoje colocados, que muita gente acha que a mulher sempre teve tudo nas mãos, que foi sempre não é uma luta, fala assim, as conquistas, as mulheres conquistaram, e na maioria das vezes não se atentam que foi toda uma história de luta, primeiro pela sobrevivência, pela vida. Eu não sou historiadora, mas eu gosto muito de historiar as questões da evolução da mulher, e eu lembro que eu colocava numa fala, numa roda de conversa há poucos dias, que a mulher teve uma vida, a princípio, de muito pano e pouca vida. Porque lembramos que na Idade Antiga as mulheres se vestiam, eram obrigadas a se vestir com aquela empanada, com aquela quantidade de roupas. Não dava nem para respirar direito. E elas não respiravam porque também eram obrigadas a mostrar um padrão de beleza que naquela época já era exigido. Então a mulher ela não tinha vida porque ela tinha que respirar dentro de uma coisa lá que chamam de, acho que é espartilho, e ela ficava sufocada, mas ela tinha que se apresentar bonita para a sociedade, porque a mulher era apenas um instrumento para ser admirado, que na minha concepção não era admirado, era visto mesmo, era só visto, como se fosse um troféu. Então a mulher não tinha identidade. Quando eu coloquei no início da apresentação de Cícera, eu colocava que tive dificuldades para construir o meu nome. Deixar de ser Cícera de Zé Batista para ser Cícera Isabel Batista na época. E da mesma forma eram as mulheres na Idade Antiga, sempre era a mocinha, Mariinha, mas não tinha nome. Então, essa conquista da identidade da mulher, ela é respaldada hoje na idade contemporânea, mas ela é uma luta que vem de muitos e muitos anos, lá do século 17, 18, 19, e eu acredito que no início ainda no século 19, as mulheres começaram a lutar pelo direito de trabalhar. Mulher não podia trabalhar, sabemos que mulher não podia votar, não é? Então mulher não podia nada. O único direito de mulher era usufruir do espaço privado, que era o recesso do lar. E nós entendemos e observamos que a mulher não tinha bens, ela não podia ter nada. É tanto que a gente lembra que existia um famoso dote, que a mulher, para casar, as terras que pertenciam ao clã, à família, ela era doada a parte para o marido. A partir dali, com o casamento, ela adquiria um marido e junto, não era escolhido por ela, era escolhido pelos pais, e junto com aquele marido ia a parte da herança dela. Então a mulher não tinha nada. Eu acredito que o início da emancipação da mulher foi com a conquista do voto, ainda no século XIX, lá em Nova Zelândia, quando as mulheres conseguiram o direito de votar. E no Brasil isso veio acontecer em 1932, quando as mulheres foram à rua e fizeram, na época era o início da Revolução Feminista, quando as mulheres, que eu me identifico muito, eu sempre coloco que eu descobri que era feminista quando comecei a lutar por igualdade dentro da minha própria família. Então, na década de 60, foi quando cresceu o número de mulheres trabalhando. Isso depois de muitas noites de sono, muitos dias de reunião, as mulheres começaram a adentrar no mercado de trabalho. Com isso, Fabiana, cresceu
a jornada, aumentou a jornada também, porque a mulher conquistou o direito de trabalhar, mas ela não conquistou o direito de dividir as tarefas domésticas com o companheiro ou com os irmãos. Então a mulher foi acumulando, além da jornada habitual de trabalho fora de casa, ela também acumulou uma carga horária sem fim, que é o trabalho doméstico. Então, aí, ainda na década de 60, foi introduzido também no Brasil, que foi uma conquista da mulher também, a questão da pílula anticoncepcional. E aí também foi, digamos assim, um avanço muito grande na luta das mulheres, porque elas começaram a partir daquele momento fazer o seu próprio planejamento familiar. Então, enquanto mulher, eu tinha o direito de escolher quantos filhos eu desejava ter. Foi um empoderamento também. Foi um empoderamento grande, porque aí a mulher começou a decidir, olha, eu quero 2 filhos, e eu vou planejar para isso, muitas tomavam a pílula escondida do companheiro, do marido, muitos casamentos foram desfeitos por causa disso. Na época existia o desquite, então era uma gama de desquites, porque as mulheres paravam de ter filhos e os maridos automaticamente achavam que ela não servia mais, porque a serventia da mulher era apenas a procriação e cuidar de casa. E trabalho, a emancipação financeira era poder. Então, receber o dinheiro, pagar as contas, isso é muito poderoso na vida de uma mulher. Sem contar que na zona rural, até década de 60, mais ou menos, quanto mais filhos, melhor. Que eram mão de obra. Era a continuidade do trabalho. Isso. Então, Fabiana, é muito importante você colocar isso, porque naquela época, a saúde da mulher, ela era representada pela quantidade de filhos que ela poderia pôr no mundo. E aí, essas crianças, na maioria das vezes, não eram educadas, não iam para a escola. A sociedade exigia que a mulher ficasse em casa, no espaço doméstico, e os meninos e as meninas não eram poupadas de trabalhar. Então, quanto mais cabras, mais cabritos. Essa era a linguagem da sociedade naquela época. Principalmente daquela sociedade machista, não é, patriarcal, que sabíamos que o espaço da mulher era as 4 paredes, como diziam, da porta do meio para trás, para dentro, como se fala. Então, homem ocupava a sala e mulher só ocupava a cozinha. Então, esses 2 fatores, esses 2 acontecimentos foram importantes na vida da mulher. A criação a emancipação da mulher através do voto, que era a participação dos espaços de poder já timidamente na sociedade, como também o enfrentamento da mulher no mercado de trabalho e a criação da pílula, porque a mulher começou a ter um pouco de domínio do seu próprio corpo. Eu só vou ter a quantidade de filhos que eu quiser. Mas Cícera, de uma forma bem didática, né? Principalmente para os nossos web ouvintes. Aliás, espectadoras. Coisas do rádio, né? A gente não sai do rádio. De uma forma bem didática, estou vendo aqui algumas coisas que você escreveu, mas de uma forma bem didática, quais seriam essas lutas e conquistas da mulher ao longo desse período que vem dos anos 40, 50 até aqui? Isso no Brasil. No Brasil, eu acredito, Fabiana, o mais importante que eu considero foi justamente o direito de votar e ser votada, né? Que foi uma conquista que veio posteriormente, gradativamente. Depois, a questão do enfrentamento ao mercado de trabalho. E também, Fabiana, o direito da mulher casar e manter-se no casamento enquanto estava dando certo, porque antes também a mulher era obrigada a viver um casamento até que a morte nos separe. Então, eu acredito, Fabiana, que a mulher veio conquistar mesmo, avançar nas lutas que já eram cotidianas, porque o direito de sair de casa e trabalhar foi uma conquista muito grande para a mulher. Eu acredito que nos últimos 12 a 14 anos é que aí realmente a mulher deu um salto de qualidade na vida.
O direito a estudar, a mulher ir para a escola, a mulher se formar, nós sabemos que, até na minha época que estudei, eu não coloquei isso na minha fala inicial, porque veio a conquista também de uma formação superior, era difícil, porque os maridos, os companheiros, ninguém queria ficar em casa com os filhos para a mulher estudar. E com essa emancipação do trabalho, quando a mulher começou a trabalhar, ela começou a conquistar, porque o poder financeiro liberta. Então a liberdade, ela é do tamanho do meu poder. O que é que eu posso fazer com a minha liberdade? Eu tenho liberdade, mas não tenho recursos, então eu não tenho liberdade nenhuma. Então eu acredito que o peso maior, a conquista maior, foi a questão da mulher no mercado de trabalho. E de um certo tempo, a qualificação profissional. Aí de 14 anos para cá, que aí a gente poderia entrar com um recorte na questão das políticas públicas, que eu acho que foi o mais importante, o marco mais importante na vida da mulher, foi a mulher conseguir sensibilizar um governo para as suas necessidades. E eu não colocava na fala inicial, porque a gente... Mas de que forma ela fez isso? Como ela sensibilizou? Lutando. Explica melhor. Lutando. Foi criado, inclusive pelas mulheres, ainda no século XX, chamado Coletivo Nacional de Mulheres. E nesse Coletivo Nacional de Mulheres, que eu faço parte também, uniu-se todas as mulheres por todas as causas. Então, para ali foi a mulher trabalhadora doméstica, para ali foi a mulher agricultora, para lá foi a mulher educadora, para lá foi a mulher política, tá? Então, todas essas mulheres juntas neste coletivo, elas começaram a cobrar dos gestores políticas públicas voltadas para elas, para as mulheres. Eu não sei se ainda desse bloco, se não for, pode mandar parar, mas nessas políticas públicas foi construído pelas mulheres em 2003, um pacto nacional de políticas para as mulheres, onde dentro desse pacto estava desde a oferta de vaga nas universidades, onde estava a proposta do crescimento abundante de creches, que isso é muito tímido ainda no nosso país. As creches, que é de obrigação dos municípios, ainda não existe, são poucas, e quando existe em regime parcial, ou meio expediente. Então nós avançamos nesse coletivo quando entregamos uma proposta ao governo federal, que aí foi preciso ser um governo popular, um governo escolhido pelo povo, para poder sentar e dialogar com as mulheres. E nós fizemos isso na primeira Conferência Nacional de Mulheres. Entregamos uma carta que nós chamamos um Marco para a Liberdade e Autonomia. E a partir desta carta foi criado o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. E aí... Isso foi no iníciozinho do governo Lula, né? Isso primeiro dia 1º de janeiro de 2003, nós estávamos numa reunião lá em Brasília, todas as mulheres que participavam do coletivo, e recebemos como presente de Ano Novo a criação de uma secretaria com status de ministério, e que essa secretaria ia tratar especificamente de políticas de interesse das mulheres. E aí eu acredito que foi a nossa maior conquista. Bom, então, pessoal, a gente vai deixar essa parte mais importante, né, sobre o ser mulher, o trabalho decente para a mulher e as mulheres nos espaços de poder para o último bloco do Falando Sério. Daqui a pouquinho a gente está de volta para fechar esse tema tão importante nessa data que, amanhã, Dia das Mães, Falando Sério.